Olá, estudantes do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula falaremos então sobre o desenvolvimento socioeconômico da América do Sul, que é o continente ou subcontinente que nós habitamos, ok? Daí a importância de entendermos então, principalmente nessa aula aqui, o contexto em que nós vivemos, né? Vamos ver aqui então. Olha só. Analisar, então, o desenvolvimento socioeconômico da América do Sul é o nosso objetivo, tá bom? E vamos aqui colocar perguntas norteadoras para que a gente possa, então, desenvolver ao longo da aula a resposta de cada uma delas. Vocês sabem como analisar, então, o desenvolvimento socioeconômico da América do Sul? E também, você sabe o que é IDH? Nós vamos ver aí que o IDH é importante para analisar, então, esse desenvolvimento socioeconômico. E sua cidade é desenvolvida socioeconomicamente? Será que a sua cidade então tem um bom desenvolvimento socioeconômico? Vamos então procurar investigar isso. Olha só, então a América do Sul então, apresenta no geral dados socioeconômicos bem diversificados. Há países com um bom IDH, não chega a ser excelente, né? Tem países que tem IDH médio e tem países aí que né, não é tão bom assim, tá bom? Então, o que é IDH? Né? Sabemos que o Brasil é um desses países, por isso que é importante essa aula, saber sobre o nosso país. Mas temos também a Argentina, Bolívia, Colômbia e assim por diante. Vamos ver então o contexto geral. Bom, só relembrando que o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É aquele que mede né, a qualidade de vida né, de uma população, levando-se em conta alguns critérios como saúde, educação e nível de renda, né? Por pessoa, ou seja, per capita. Quanto mais próximo do número 0, menor é o desenvolvimento socioeconômico. Quanto mais próximo do número 1, maior é o desenvolvimento. Então aqui nesse gráfico aqui é mostrado então que de 0 a 0,555 é considerado baixo. De 0,556 até 0,699 é médio. E 0,799 é alto. Vocês vão ver que o Brasil está nessa classificação aqui. E acima de 0,800 até chegar próximo a 1 é considerado muito alto, que no caso são de países desenvolvidos, tá bom? Alto é desenvolvido, mas não tanto quanto os países realmente desenvolvidos do mundo, tá bom? Então, olha só, esses são os critérios então. Saúde, ok? Expectativa de vida de uma população, né? É um índice que depois é levado em conta na conta, temos aí também educação, dividido em média de anos de escolaridade e também expectativa de anos de escolaridade. Então, isso é levado em conta no índice e padrões de vida, né? Rendimento, então, nacional bruto por pessoa, per capita, tá bom? Então, tudo isso aqui é somado e dividido, então, para tirar uma média, virando aquele índice, então, de 0 a 1. Vamos aqui, então. Aqui então tem um gráfico mostrando alguns países da América do Sul e vamos analisar alguns deles principais. Olha só, o Chile tem o melhor IDH no ano de 2020, tá bom? 0,851, é um IDH considerado muito alto, tá bom? Mas ele não é ainda um país desenvolvido, tá? Um país que está em desenvolvimento, mas não é tanto quanto, por exemplo, a Argentina, os Estados Unidos ou, por exemplo, a França ou então a Inglaterra, por exemplo, tá bom? Mas tem um bom índice de desenvolvimento humano. O Brasil tem um IDH considerado alto, 0,765, mas sabemos que no Brasil temos muitos problemas, não temos? Temos até fome ainda no Brasil, ou quase isso, né? Pobreza e assim por diante. Então o Brasil, somando tudo que é produzido no nosso país e distribuído por todos, daria uma média razoável, mas sabemos que não é assim, porque isso é uma média. Sabemos então que tem pessoas que passam necessidades extremas, que é a maioria, e pessoas que é a minoria, que tem uma boa vida, né? São ricos, considerados ricos. Bom, e a Guiana tem o pior aqui de todos, né? Com um IDH considerado então, olha só, voltando aqui para você entender, considerado então médio, né? A Guiana, tá bom? Então, alguns exemplos aí. Mas também tem o Uruguai, Argentina, Venezuela, dentre outros aí que você poderia analisar também. Bom, vamos para a nossa primeira atividade. Você já acabou de ver então o que é o IDH, certo? Então, essa classificação é mundial e elaborada pela ONU. O Brasil então pode ser considerado um país com qual tipo de IDH?
Você prestou atenção na nossa aula? Então, responda aí, então, qual que é o tipo e explique por que o Brasil, então, tem um IDH considerado, então, 3 pontinhos. É com você, então. Então, voltamos a seguir com a correção.
E aí, meus queridos alunos, conseguiram colocar então qual a classificação no Brasil no IDH, no Índice de Desenvolvimento Humano? E por que disso? Vamos analisar aqui então. Olha só, a nossa resposta sugestiva, né? O Brasil, então, apesar de dificuldade de implementação de políticas de saúde e educação, por exemplo, possui um IDH considerado, então, alto. No ano de 2019, por exemplo, né, o IDH do Brasil, então, foi de 0,765. Então, dentro da classificação, é considerado, então, um IDH alto, mas não é muito alto. Então, nós não somos ainda um país desenvolvido, somos um país do tipo emergente, tá bom? Então, essa é a explicação básica quanto a isso. Muito bem. Vamos, então, entender a questão econômica que esses índices, então, podem nos revelar. Olha só, o passado colonial do Brasil, né, e outros países da América do Sul, em geral, né, é responsável pela desigualdade econômica e social dos países sul-americanos. São países que começaram atrasados, né, de forma tardia aí, no processo de desenvolvimento industrial e assim por diante, gerou consequências socioeconômicas, tá bom? Então, após a independência, muitos continuam, então, como exportadores de produtos primários. Aqui tem um exemplo aqui, né, de fotografias, né, como o Brasil exporta muitos produtos agropecuários, mas tem países que só exportam essas coisas mesmo, como por exemplo o Paraguai, né? Está crescendo a questão industrial, mas ainda é bem tímida comparado com o que eles produzem no setor de agricultura e pecuária. Ou então, por exemplo, a Colômbia, né? Ou então o Equador, ou então, por exemplo, a Guiana, que é bem mais inferior ainda quanto a isso, tá bom? Muito bem. E a Bolívia também. Então, muitos desses países se baseiam então, na sua economia a questão das commodities, que são os produtos aí, geralmente primários, com baixa aí, industrialização, produzidos em larga escala, como por exemplo a produção de cana-de-açúcar, a produção por exemplo, do café, né, soja, são produtos considerados então commodities e exportados para o mundo inteiro. O Brasil, por exemplo, exporta para, por exemplo, a União Europeia o farelo de soja, né, a soja como um todo, e também para a China, também exporta em grande quantidade, além de carne bovina, né, e assim por diante, tá bom? 80% do produto interno bruto, então, de toda a América do Sul, vem, então, desses países aqui, ó, Brasil, Argentina, Colômbia, Venezuela e do Chile, ok? Então, é uma grande parte, então, para relativamente poucos países. E o Brasil, então, na questão de agronegócio, olha só, o agronegócio participa cada vez mais de toda a produção agrícola e pecuária do nosso país, tá bom? Então, vem participando bastante aí, devido a empregar mais tecnologia e assim por diante. Mas, olha só, o setor do campo que emprega mais pessoas trabalhando, né? Olha só, a agricultura camponesa emprega 74% de todas as pessoas que vivem na zona rural. O agronegócio corresponde então a 26%, tá bom? É bem menos, por quê? Porque usa mais maquinários, mais tecnologia e assim por diante. Então esse é um dos detalhes aí. Bom, e aqui temos a agricultura familiar, que corresponde à maior parte da produção de alimentos no nosso país. Então os produtos agropecuários, então, a família, então, as famílias que produzem, né? Olha só, temos aí, por exemplo, 70% do feijão produzido no Brasil vem da agricultura familiar. 87% da mandioca também. 38% do café é produzido da agricultura familiar, tá bom? Então temos aqui os índices mostrados num gráfico aí, ilustrativo para você. Muito bem, e aqui temos algumas coisas aí que mostram que a América do Sul, né, é uma grande produtora de produtos primários. Olha só, 310 milhões de toneladas de grãos, como por exemplo milho, soja e trigo, é o que alimenta o mundo, né? O Brasil, por exemplo, produz 4 vezes mais alimentos do que a população brasileira consome. Então, nós exportamos muita comida, né, para o mundo. Por exemplo, 37,7 milhões de toneladas de carne de boi, né, suíno e de frango. Então, é exportada para o mundo inteiro, para o Oriente Médio, para a Rússia, exportado para a China, tá bom? 28% do mercado mundial de carnes é da região da América do Sul. 39% do mercado mundial de carne de frango também. 66% são dos países sul-americanos que mais exportam soja, né? Que são o Brasil, a Argentina, Paraguai e Uruguai.
Então, eles são grandes e importantes exportadores dessa commodity, tá bom? Muito bem. A América do Sul, então, apresenta grande diversidade de recursos minerais e energéticos. Então, aqui está ilustrado, por exemplo, se não me engano, com o minério de ferro, tá bom? Então, temos aqui, ó, a Venezuela, a Bolívia, a Colômbia, o Peru, são produtores de petróleo e gás natural, pedras preciosas, metais preciosos também. São as coisas que se destacam. Aí vem o Chile, o Brasil e a Argentina, que se destacam na questão da produção de cobre, bauxita, minério de ferro, dentre outros, né? O Brasil, por exemplo, tem a maior mina de ferro a céu aberto do planeta, né? Que é a mina de Carajás, lá no estado do Pará. Exporta para o mundo inteiro, sobretudo para a China, né? Que é um país que consome muito ferro, né? Para produzir os seus produtos ali industrializados, tá bom? O Brasil também produz ainda muito ouro e assim por diante. Bom, vamos para a nossa segunda atividade então. No Brasil, a agropecuária é um dos principais setores da economia, certo? Sendo uma das mais importantes atividades a impulsionar o crescimento do PIB nacional, participa uma certa parte aí do PIB do nosso país. Nesse contexto, então, qual o tipo de prática predominante no nosso país? Então, responda aí no seu caderno e voltaremos a seguir com a correção.
E aí, alunos, conseguiram colocar então ali a questão da produção agropecuária do nosso país, né? Vamos ver então os detalhes, o que impulsiona esse setor da economia do nosso país, no contexto então do que nós estamos falando aqui da América do Sul, tá bom? Vamos lá então. Então o Brasil, né, sabemos então que a agropecuária é um dos principais setores da economia, né? Corresponde a uma boa parte aí de tudo que o Brasil produz ao longo de um ano. Vamos para a nossa resposta sugestiva aqui então. A principal atividade agropecuária do Brasil, né, está centrada então no agronegócio. Só relembrando, o que é o agronegócio? O agronegócio então é um setor então da agricultura e da pecuária em que se produz, né, com tecnologia mais qualificada, usa então materiais mais tecnológicos, como por exemplo melhoria de sementes, né, modificadas geneticamente, sêmen para criação de gado, né, procriação do gado selecionado, né, material já geneticamente modificado também, muitas vezes. Também temos a questão de fertilizantes químicos utilizados nesse setor. Então é uma empresa praticamente, né? É uma empresa rural voltada para a produção de produtos primários, como as commodities, como a soja, né, produzida em grande quantidade e exportada aí para países como a China, que a gente está citando aqui várias vezes, já que a China compra muitos produtos primários para transformar isso em produtos industrializados. O minério de ferro é outro deles, né? Mas a gente está falando da questão agropecuária. Então o Brasil exporta muita carne, né, de boi, carne suína e carne de aves para vários mercados, inclusive o mercado europeu, o próprio mercado aí, chinês e o mercado aí americano e assim por diante, tá bom? O mercado asiático de modo geral também. Então sabemos que a agropecuária brasileira alimenta o mundo. E no caso do agronegócio, né, principalmente voltado para a exportação. A agricultura familiar fica com a maior parte, né, para a produção interna, alimentos ali como milho, né, como o feijão, a mandioca, principalmente voltado para o mercado interno. Já a produção de commodities como café, soja, né, o próprio milho também, são voltados para o mercado externo e utilizados aí com a mão de obra menor, tem menos gente trabalhando na zona rural, né, nesse setor do agronegócio, mas com mão de obra qualificada, também com melhoria de sementes, né, as novas tecnologias aí do campo, tá bom? É isso que eu gostaria de mostrar para vocês aí. Então, 22% de tudo que é produzido no Brasil vem do agronegócio, tá bom? Muito bem, então na nossa retomada aqui, vamos entender que a produção, né, do nosso país, da América do Sul inteiro, né, a questão de desenvolvimento e tudo mais, né, tudo depende de uma questão aí de produção de produtos primários na América do Sul como um todo. O Brasil se destaca também nisso, já que produz aí 22% de tudo que produz ao longo de um ano, né, vem do setor do agronegócio. E o agronegócio, além das indústrias, né, participa da economia do nosso país, desenvolvendo. Temos um IDH, né, considerado alto, mas temos países que se destacam também, como o Chile, né, e os países que são com um índice menor do que o nosso, como por exemplo a Guiana, ok? Então tudo isso a gente viu ao longo da nossa aula e espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.